Saudações a todos os presentes. Meu nome é Paulo Bumba, estudante do curso de Agronomia. Estou aqui para fazer a apresentação do meu trabalho, que foi um relatório de monitoria de matemática aplicada à agronomia. Esse mesmo relatório teve como tema monitoria acadêmica como estratégia de aprendizagem. Durante o programa, eu tive como orientador o professor da mesma disciplina, que é o professor Jorge Lamperote da Silva. E conforme eu disse anteriormente, meu nome é Paulo Bumba Chiumbwa Cambissa. Partindo para a introdução, a gente se encontra com uma situação que as universidades têm sido colocadas em uma situação desafiadora em que elas precisam pegar a realidade, ou seja, a produção acadêmica e deixar em paralelo com a realidade social. E diante desse desafio, uma das dificuldades que vem encontrando é a maneira conforme é transmitida as informações, ou seja, a maneira conforme os professores têm passado as informações. Muitas das vezes, essas informações são passadas para os estudantes e alguns dos estudantes têm dificuldade de poder reter aquilo que o professor passa. Alguns fatores que posso pontuar que são as causas dessa pouca oportunidade de poder entender aquilo que o professor passa é a carga horária que as disciplinas são dadas, ou seja, as cargas horárias das disciplinas. Essas cargas horárias das disciplinas, muitas das vezes, não dá tempo de aprofundar sobre as matérias, né, sobre os conteúdos que são ministrados em sala de aula. Daí vem um novo modelo de aprendizagem, que é o ensino e aprendizagem, em que o estudante mais dedicado ou que melhor compreendeu o conteúdo participa do processo de monitoria e que durante esse processo o estudante acaba completando as lacunas que os professores deixam por falta de carga horária suficiente para eles passarem aquela informação. Então, a partir dos conhecimentos que o estudante monitor vai adquirindo e de uma maneira mais fácil transmitir aos outros colegas. Então, com isso, eu tive como objetivo, com esse trabalho, expor a experiência adquirida pelos estudantes do mesmo curso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, durante as atividades de monitoria na disciplina de Matemática Aplicada à Agronomia, pensando acerca da importância e os benefícios deste artifício, que no caso é a monitoria, no processo de aprendizagem, tanto para estudante, assim como para o monitor. Perdão. Então, o trabalho foi realizado na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia, no semestre 2020.2, que no caso foi de fevereiro até o final do semestre de 2022. E a disciplina, conforme citada, foi a matemática aplicada à agronomia. Como se encontrávamos numa situação de isolamento social e que não poderíamos nos encontrar em grupo, então a única alternativa que a gente teve para poder nos comunicar e passar as informações entre estudantes e monitor, estudante e professor, monitor e professor, foi através da plataforma Google Meet e também pela rede social WhatsApp, que foi uma ferramenta muito útil para a transmissão de informação, ou seja, de conhecimento. Durante esse processo, a gente teve algumas dificuldades, né? Teve algumas dificuldades, primeiramente pela adesão dos colegas às atividades, né, de monitoria, ou seja, no momento da transmissão poucos colegas apareciam, no momento de exercício poucos colegas participavam, mas outros mostravam interesse.
Mas aqui o resultado que a gente encontrou é que a gente entende que as tendências de monitoria que são implementadas nas universidades, ela tem tido o papel de melhorar a formação dos alunos, assim como daquela pessoa que se encarrega de monitorar a disciplina para os colegas. Desse modo, são várias experiências e conhecimento que se adquire durante o exercício das atividades do programa de monitoria. Bom, no início das atividades foi necessário realizar algumas pesquisas para encontrar metodologias fáceis para a compreensão do conteúdo a ser ministrado durante as aulas, tornando assim um desafio e aprendizado para o monitor. Já que as aulas, ou seja, durante as aulas, o professor não tinha tempo, ou seja, não tinha carga horária suficiente para poder ministrar de forma aprofundada os conteúdos da disciplina. Então, o monitor teve a obrigação de procurar de uma forma sucinta e fácil de poder passar aqueles mesmo conteúdo para os colegas, de modo que eles consigam entender mais facilmente aquilo que o professor queria, de alguma maneira, passar para os estudantes. Então, assim, existe a participação do monitor no processo de aprendizagem pela atuação, onde, primeiro, ele precisa aprender para, em seguida, ensinar e aprender também ensinando, conforme disse esse autor aqui, Jesus, em 2012. Também o processo de monitoria, ela não é só vantajosa para quem monitora, que no caso é o monitor, né? Não é só interessante para ele ou benéfico para ele. Também para o professor da disciplina, ela apresenta de alguma maneira algum benefício. Ou seja, é importante também para o professor que leciona a mesma cadeira. Também o processo de monitoria representa um lugar de discussão, né, e reflexão, porque a partir daí a gente consegue entender quais são as maiores dificuldades que nós, como estudante, passamos, né, para poder compreender aquilo que é transmitido para nós e como é que o estudante consegue entender os outros colegas, né, e a partir daí procura formas de criar, é, criar, é, criar artifícios para facilitar a compreensão dos mesmos colegas. Como diz o autor Smith, em 2013, os estudantes conseguem superar suas dúvidas, expressar mais segurança e diminuir a ansiedade e medo através da monitoria. Ou seja, essa é uma das vantagens que o processo de monitoria dá e deu para mim como monitor. Sempre que qualquer estudante participa da mentoria, ele se torna também ativo no seu aprendizado, já que aquele que da monitoria precisa primeiro buscar artifícios para depois passar aos colegas. Então, ele precisa aprender para depois transmitir aquilo que aprendeu. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que com a realização desse trabalho demonstra-se a importância da monitoria da disciplina de matemática aplicada à agronomia, já que ela se representa como indispensável para o curso e que representa a maior parte do número de reprovação dos alunos, além de estimular o interesse do aluno monitor à carreira de professor, ou seja, a carreira de docente. Com o programa também a gente conseguiu perceber a melhoria de forma positiva, né? Passa a redundância, do número de estudantes aprovados em comparação com o semestre letivo que não teve apoio de monitoria na disciplina. O trabalho de monitor foi cansativo e mesmo assim os benefícios ganham todo o cansaço. Essas aqui são as referências que eu utilizei, que foi utilizado para a realização desse trabalho. E aqui uns agradecimentos que primeiro vai pela entidade que realizou esse programa e ao professor que se dispôs em me orientar
sempre que fosse preciso, e sem esquecer aqueles colegas que participaram de forma ativa para que o processo de monitoria fosse possível na disciplina. E muito obrigado a todos que tiveram um pouquinho do seu tempo para assistir a minha apresentação. Obrigado.